Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Inclusão. Meu nome é Dilton Bruno, eu sou professor da Rede Municipal de Santo Antônio de Jesus, coordenador pedagógico, e em 2025 estou fazendo parte do GAP, que é o Grupo de Apoio Psicológico, justamente com a Daniela Palmeira, com a Joyce Nayane, com a Malu Coutinho e com a Beatriz. Hoje é um dia muito especial, o dia da conscientização do autismo. Hoje aqui estamos com convidados para falar da inclusão também na nossa rede municipal de ensino. Estamos aqui com a Patrícia, nada melhor que ela, para falar um pouquinho sobre a inclusão. Patrícia, fale um pouquinho sobre você. Olá, eu sou Patrícia Dávila, sou coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico Especializado Aurélio Pires, aqui em Santo Antônio de Jesus, é uma instituição do Estado. Junto com vocês no município, fazendo parceria, atendendo os estudantes da rede e também com formação de professores. Então, também sou pedagoga, neuropsicopedagoga, psicopedagoga e especialista em educação especial e inclusiva. E estou estudante também de psicologia. E realmente estou muito feliz pelo convite para a gente discutir sobre um tema que é pertinente, atual e necessário, né? Que é o dia da conscientização da pessoa com autismo. E esse ano, como todo ano, eles trazem uma temática nova. Esse ano eles estão com a temática informações gera empatia, empatia gera respeito. Então, espero que a gente possa debater um pouquinho sobre isso e criar novas possibilidades para o futuro. Muito bem. Estamos aqui também com o Alan Silva, ele é representante da Secretaria de Educação, da parte da Educação Especial, juntamente ali temos a Nádia, temos a Ivana Patrícia, temos o Igor também lá da pasta. Alan, fala um pouquinho sobre você. Bom dia, Patrícia, Bruno e a todos que estão nos ouvindo hoje. Eu sou Alan Silva, hoje atualmente estou como coordenador, né, um dos coordenadores da Educação Especial do município de Sagem, representando, né, a Secretaria de Educação do nosso município. Sou pedagogo, psicopedagogo, estou pós-graduando hoje em neuropsicopedagogia, né, também sou professor do AEE em uma sala multifuncional, né? E é muito importante hoje a gente estar nesse encontro, né, falando, né, de um assunto que é tão pertinente e necessário para a nossa sociedade atual. Sim, perfeito. Não podemos esquecer também de falar o nome da nossa secretária, Edileide Castro, a sensibilidade que ela tem com a educação especial, né? E também a diretora de ensino, Manuela Marques, também tem essa sensibilidade com a educação especial. E como a nossa secretária fala, estamos caminhando para um futuro melhor para as nossas crianças com deficiência. E falando nisso, Patrícia, eu sempre ouço alguns professores na comunidade escolar falar que antes não via muitas crianças com TEA ou com deficiência nas escolas. Como você pode explicar isso melhor, trazendo também um pouquinho da história até a atualidade? De fato. Veja bem, se a gente for pensar nesse processo, a gente vai ver lá atrás, desde a antiguidade, né? Nos remotos, você não via, por exemplo, tribos indígenas ou mesmo as africanas com pessoas com deficiência. Por quê? Porque geralmente as tribos são nômades, precisa ter um deslocamento, e esse deslocamento era muito difícil. Então, tinha-se um processo que a gente chama de extinção mesmo, de eliminação desse sujeito, né? Eu lembro muito da questão da Grécia Antiga, os espartanos, né, com aquela devoção ao corpo, à guerra. Então, eles nem consideravam que aquelas pessoas deveriam ter direito à vida. Então, eles eram também descartados. Depois veio um processo que a gente continua chamando hoje de um processo de exclusão, em que essas pessoas foram invisibilizadas pela sociedade. Geralmente eram vistas em porta de igreja, né, pedindo esmola,
Depois a igreja vem com assistencialismo, tenta acolher essas pessoas no sentido de uma caridade, mas nada pensado na garantia de direito dessas pessoas. E aí, depois vem um pós-guerra, né? O que fazer com essas pessoas que vêm depois da guerra? Serviu à sociedade e hoje se encontram apresentando alguma redução de mobilidade ou algum problema neurológico. Como fazer esse acolhimento? Então, vem um outro processo que a gente chama de segregação. Que processo é esse? Não, a gente vai acolher, mas não para a sociedade. A gente vai institucionalizar, manter essas pessoas internadas, muitas vezes em manicômios. Sim. Por isso que a gente não via antigamente as pessoas com TEA, porque elas eram consideradas como, lá no início dos estudos, elas eram consideradas, o diagnóstico não vinha como TEA, vinha como esquizofrenia infantil. Sim, sim. Né? Então, isso fazia com que essas pessoas fossem visíveis mesmo, ninguém via, estavam lá internadas, né? As famílias esqueciam. E aí, na década de 90, com a mudança, né? A mudança do sistema psiquiátrico, então extinguiu-se os manicômios, né? Os hospitais psiquiátricos, e hoje essas pessoas estão em casa, né? Com isso também vem uma luta dessas famílias para que essas pessoas pudessem ter acesso, né? Acesso à educação, acesso à saúde, acesso aos bens culturais. Sim. Porque, querendo ou não, são cidadãos. Então, vem um segundo momento que a gente chama de integração. Bom, essas pessoas agora passam a ter direito a estar na escola, mas a estar nos espaços. Entretanto, essas pessoas precisam, entre aspas, se consertar para que esse espaço o aceite. Então, ele vai para a escola, para uma escola especial, para uma classe especial, para que essas pessoas possam se modificar para se adequar à sociedade. Né? Então, a responsabilidade da mudança não é do sistema, é do sujeito. E hoje a gente vive um novo momento, que não é tão novo assim, né? Porque Sim. A política da educação especial, ela vem da educação especial na perspectiva da inclusão, ela vem uma discussão na década de 90, 80, 90, e aí a lei, a própria Constituição, ela já vem trazendo no seu artigo 205 que a educação é para todos. Sim. Né? Em 96 vem a LDB, e que também garante esse processo, inclusive com o atendimento educacional especializado no contraturno, trazendo um conceito de que pessoas fazem parte desse processo. As pessoas com deficiências, as pessoas com transtorno do espectro autista e altas habilidades, superdotação. Então, esse é o público da educação especial. Sim. E aí, a gente vem nesse processo de lá para cá. Em 2008, vem a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e traz essa mudança de conceito sobre que não é a pessoa que tem que se consertar para ser aceito na sociedade, mas a sociedade precisa modificar a sua concepção, seu modo de ver o outro, né, para garantir acessibilidade para essas pessoas. Sim. Então, a escola precisa mudar sua postura, sua concepção de educação, sua concepção de metodológica, sua concepção avaliativa nesse processo. Sim. Que tem sido árduo. Eu estou nessa área há 15 anos e a gente percebe que há uma luta. Eu sempre digo assim, que a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. Porque quando a gente pensa que está avançando, que a gente dá aquela respirada, aí vem algo e puxa. Né? Mas, graças a Deus, a gente tem uma mudança, está acontecendo essa mudança. Né? O CAP também
que é o lugar que eu trabalho, a gente já vem, né, já tem 15 anos que o CAP deixou de ser escola, que era a Escola Lions, para se tornar Centro de Apoio Pedagógico, e hoje ele recebe o título de Centro de Apoio Pedagógico Especializado. Então, a gente está tendo uma mudança de concepção nesse processo, e acredito que vai melhorar. Perfeito. De fato, a educação especial do nosso município tem avançado muito. O Alan Silva, que ele está também na parte da educação especial da secretaria, pode falar um pouquinho para a gente também sobre as salas multi. Na maioria das vezes os pais têm essa dúvida, né? Quais escolas, onde procurar, né? Essas salas, quem tem direito a essas salas. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre? Bem, Bruno, hoje no nosso município nós encontramos com 18 salas, né, multifuncionais. Dentro dessas 18 salas, dentro do nosso município, nós estamos, né, com um quantitativo de 163 alunos matriculados, alunos que são assistidos dentro das nossas salas, né. O nosso município esse ano, né, está com um novo projeto de criação de novas salas, porque a gente entende que a demanda tem crescido, né? E que a necessidade da garantia e de assegurar o direito desses alunos dentro dessa sala tem que acontecer de forma eficaz, né? E quantitativa também, né? De forma que essa forma quantitativa venha trazer equidade e a sensibilidade para esse estudante dentro do nosso município hoje, em Santo Antônio de Jesus. Nós hoje nos encontramos dentro da nossa rede de ensino com um quantitativo de 763 alunos, né? Com PCDs ou com neurodivergências matriculado dentro de escolas municipais em nosso município hoje. Perfeito. Sendo que, né, apenas 163 são assistidos nas salas multifuncionais. O nosso objetivo hoje é ampliar, né, esses espaços para que esses outros alunos também possam estar dentro do atendimento educacional especializado. E aí você me fez uma pergunta, né? Para quem é esse atendimento, né? E usando a palavra a fala de Patrícia, esse atendimento é para todos, né? Sim. E quem é esse todos, né? É o aluno com transtorno do espectro autista, o aluno, né, que apresenta deficiência física, dificuldade de aprendizagem, né? Deficiência auditiva, né? Sim. E baixa visão, incluindo os cegos também. Perfeito. Lembrando que essas salas não é um reforço escolar, né? Não. Que geralmente a comunidade escolar tem essa dúvida, entende como reforço. O atendimento educacional especializado no nosso município, né? Ele vem com uma base, né, de atender às necessidades que aquele aluno precisa alcançar. Essas necessidades a gente rotula, né? A gente tem um modo de pensamento como alcance de habilidades, né? E dentro desse atendimento, esse alcance de habilidades pode apresentar-se de forma complementar ou de forma suplementar, a depender da especificidade desse aluno. Sim. Mandar um abraço também para as professoras das salas multifuncionais. São as professoras, né, que são engajadas na educação do nosso município, né, que luta realmente pela causa, né, todas elas estão lutando pela causa da inclusão nas nossas escolas, então mandar o nosso abraço para elas. Tem outra dúvida também, para Alain e para a Patrícia. Geralmente, os pais da comunidade escolar têm a dúvida sobre os profissionais de apoio, que são os cuidadores. Quem tem direito, quem não tem direito a esses cuidadores. Qual o impacto também de ter esses profissionais de apoio ali ao lado desses alunos? Por exemplo, no ano passado, 2024, eu fiz visita a uma escola que em uma sala tinha 5 profissionais de apoio. Dentro de uma sala onde tinha 20 crianças e mais um adulto, que era o professor, 6 adultos dentro de uma sala. Então, qual informação vocês podem trazer para a gente aí da atualidade? Isso impacta diretamente também na qualidade do ensino.
Porque tanto adulto na sala, né? Então a gente precisa ter um pouco de atenção com relação a isso. Mas quem tem direito ao profissional de apoio escolar? Aqueles alunos que apresentam deficiência, né? Uma deficiência, por exemplo, deficiência física, ele precisar de uma locomoção, um apoio para guiar a cadeira, se ele não tiver condições, ir ao banheiro, fazer os cuidados de higiene. Porque o profissional de apoio, conforme é dito dentro da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, ela diz o seguinte, que o profissional de apoio é aquela pessoa que vai atender às necessidades, né, de higiene, alimentação e locomoção, e também apoiar, auxiliar na execução das atividades escolares. Certo? Mas isso não quer dizer que ele vai fazer planejamento, que ele vai construir atividades, elaborar atividades. Isso é papel do professor. Sim. Ele vai ser um apoio para o estudante, ele não é apoio do professor. Né? Então, ele é apoio do estudante. Tem uma lei tramitando, um projeto de lei tramitando, para que se regularize essa profissão. Né? Porque ela é citada dentro da lei, mas ainda não está regulamentada. Então, já tem uma lei tramitando isso aí. Então, esse acompanhamento ele vai acontecer desde a educação infantil até o ensino superior. Perfeito. Portanto, se for trabalhar no ensino superior, até o ensino médio, você pode trabalhar com um profissional que tenha a formação de ensino médio. Mas se for trabalhar no nível superior, ele tem que ter nível superior, a formação em nível superior. Outra coisa, qualquer pessoa pode ser profissional de apoio escolar? Não, ele tem que ter um mínimo de formação. Ele tem que conhecer o mínimo sobre seletividade alimentar, porque ele vai ajudar a criança na alimentação. Ele tem que saber o mínimo sobre higiene pessoal, porque ele vai acompanhar nos cuidados a essa pessoa. Sim. E ele tem que ter um mínimo de conhecimento prático, porque ele vai auxiliar nas tarefas escolares. Sim. Né? Então, não é qualquer pessoa. E eu tenho observado, assim, nesses meus 15 anos, né, que essa é uma profissão que está começando a chegar agora, a gente está vendo uma cobrança maior agora. Sim. Né? É importante também ressaltar que não se pode cobrar nenhum valor aos pais por ter um apoio escolar, um profissional de apoio escolar. Nem na escola privada. Sim. Então, muitas vezes a escola privada deixa de receber o aluno porque acha que, né, ou quer colocar essa condição para os pais. Com um valor a mais a ser mais pago na mensalidade. Por esse profissional. Exatamente. Então, não é ilegal. Sim. É ilegal. Então, não pode. Aí você pergunta, então, o que a escola precisa fazer? A escola faz, no início do ano, o seu estudo e já embute na planilha da escola o profissional que ela vai precisar contratar, provavelmente, ao longo do ano e embute isso aí no valor das mensalidades para todos. Porque ele é um funcionário como outro qualquer dentro da escola. Né? Esses problemas maiores assim, a gente tem no privado, né? Na educação privada. Na educação pública, você trouxe aí essa questão de ter 6 pessoas. É preciso que se tenha as diretrizes. Sim. Né? E é algo que a gente vai começar a construir esse ano, perfeito, com fé em Deus. As diretrizes vão determinar. Porque, assim, não precisa a não ser que ele tenha nível 3, ou seja, um autista nível 3. Mas se for um aluno que tenha a condição de ir sozinho ao banheiro, então não precisa ele estar acompanhando. A gente precisa desenvolver a autonomia dessa criança para que ela possa seguir. Então, você pode ter, por exemplo, um profissional de apoio escolar, 3 alunos, dependendo da condição, porque tudo vai depender da condição. Quando ele fala que o aluno tem direito ao profissional, ele não quer dizer que tem um direito a um profissional só para ele. Sim. Entendeu? Sim. A lei garante direito, mas esse direito pode ser compartilhado com outras pessoas. E outra coisa, dependendo do processo, se esse aluno for avançando, ele pode não precisar mais lá na frente. Entendeu? Até porque, né, a gente parte, né, da proposta de que
esse apoio ele pode ser complementar ou suplementar, né? Então, se o aluno avança, a gente tem que deixar também ele criar seu nível Sim. de autonomia e deixar ele caminhar com os seus próprios passos. Outra pergunta que você fez importante. Quem é que diz que esse aluno precisa de um profissional de apoio? Quem vai dizer é o professor. Sim. Ele está na sala 20 horas por semana. Ele precisa de saber. Ele sabe, ele conhece o aluno. Então, ele vai solicitar a gestão e a gestão vai... Agora, o que é que tem acontecido? Isso não tem sido respeitado. Não sei como é que está acontecendo aqui em Santo Antônio, mas na minha vivência, como eu falei, o CAP ele atende ao recôncavo, e a gente anda esse recôncavo todo, todas as cidades, e a gente tem visto que em muitos municípios há uma negação desse direito. Sim. Entendeu? E aí reclusa o aluno em casa para que ele só retorne à escola quando tiver o profissional de apoio. Isso não existe em lugar nenhum. Isso é ilegal. Isso é negar o direito desse aluno estar dentro da escola. Como é que eu vou dizer para uma mãe, olha, seu filho só vem quando tiver profissional de apoio? Não, ele vem. Ele vem. E aí a escola vai, como eu falei, a escola que se adequa. Ah, mas não tem profissional de apoio. Bom, pega alguém aí, enquanto não chega, para acompanhar a criança. Agora, o que não pode é a criança ficar em casa esperando o profissional. Ah, não vem hoje não porque o profissional faltou. Não existe. Perfeito. Alan, falando sobre profissional de apoio, em 2024 tivemos formação junto com o CAP, na parceria com o CAP, desses profissionais. O que tem planejado para esse ano? Esse ano, Bruno, usando a fala de Patrícia, né? E saindo da perspectiva que esse profissional ele é tão importante quanto o professor, porque trata-se de um trabalho colaborativo, né? E aí eu ressalvo a fala, né, de o professor ter que avaliar qual a necessidade deste profissional dentro do espaço de sala de aula, segundo as necessidades do estudante, né? Perfeito. O município, esse ano, ele segue, né, com um projeto ainda um pouco mais extenso, porque a gente agregamos agora novos profissionais de apoio, né, devido à demanda ter aumentado. Então, surge a necessidade de contratar-se mais profissionais para assegurar esse direito dos nossos estudantes, né? Então, esse ano, bem como no ano passado, a gente vai continuar com um projeto de formação continuada para os profissionais de apoio, né? Esse ano a gente vai entrar com algumas modalidades, né, que a gente percebe que é necessário haver, como a Lei Lucas, né, que está aí, né, é um assunto 50. pertinente, né, em nosso espaço, né, e esse profissional, como a Patrícia disse, ele precisa também conhecer essa criança, ele precisa também ter noções básicas. No ano passado, o município, né, a Secretaria de Educação, com vínculo com o CAP, com outros profissionais também, a gente ofereceu, né, um conhecimento sobre as neurodiversidades, né, e as deficiências que cada aluno tinha, né? Então nós fomos desde do espectro autista até as pessoas com deficiência, falamos de acessibilidade, falamos de saúde com aulas de primeiros socorros, né? E esse ano a gente pretende aumentar, né, mais um pouquinho essa modalidade da formação continuada, focando, né, no papel do cuidador, né, no papel do profissional de apoio, que ele não tem que ser visto como um cuidador. Sim. Né? Apenas como um cuidador. Ele não está ali para fornecer, né, apenas o papel de cuidado, mas um trabalho colaborativo junto com o professor, né? E aí Patrícia traz uma fala muito importante, que é esse profissional ele também tem que ter essa consciência, né, de como é o seu trabalho, de que forma ele vai executar. Atuar. E aí entra, né, a coordenação de educação especial, né, com esse projeto. Nós já entramos com contato com o CAP, já criamos essa parceria, não só com o CAP, mas com outros profissionais. A gente também pretende falar da Lei Lucas, né? Nós pretendemos
vermos além da formação dos primeiros socorros, né? Mas entendemos as necessidades, porque nós não temos só alunos com autismo, com TDAH, né? Mas tem alunos em sala que têm paralisia cerebral, Paralisia cerebral, né? Há alunos que têm alguns quadros de epilepsias e a gente precisa que esse profissional, junto com a comunidade escolar, tenha noções de como efetuar os primeiros socorros até que seja acionado, né, a SAMU ou outro órgão que possa vir dar essa assistência de socorro. Perfeito. Outra dúvida também que a comunidade escolar tem é sobre a adaptação do currículo, né? Sobre essas atividades aí adaptadas. Vocês podem tirar essa dúvida para a gente? Podemos. A educação do nosso município, ela vem caminhando como você tinha parafraseado a fala da nossa secretária, né? E esse caminhar tem nos levado a refletir sobre as nossas práticas, né? Sim. E aí Paulo Freire diz que a educação ela deve ser libertadora, né? E ter um olhar acessível, sensível, humanizado, né? E quando a gente fala de modificação curricular, a sensibilidade curricular, a gente primeiro tem que pensar no aluno. Né? E aí eu vou usar mais uma vez a fala de Patrícia, quando ela diz que o profissional que conhece esse aluno é o professor. Sim. E eu trago os meus exemplos, né? Eu, enquanto professor de sala de aula, eu estava lá no chão e eu conhecia esse meu aluno. Né? Então, eu tinha alunos com deficiência intelectual, alunos com déficit de atenção, né? Alunos com espectro autista. Então, eu sabia a necessidade desse meu aluno e, em um consenso com a minha coordenação, a gente ia lá criando, né, um nosso currículo adaptado para esses alunos, né? E aí eu tinha alunos que eu não adaptava a atividade porque eu entendia que ele precisava de ter uma prova assistida, um acompanhamento mais intenso com aquela atividade, certo? Sim. E aí a gente faz aquele todo atendimento, né? Em acolher, em atender ele, em observar quais são as necessidades, se está na leitura, se está na interpretação, e a gente adaptava o texto, trazia com mais imagem ou com menos imagem, ou fatiava aquele texto, né? Sim. E aí você pode também adaptar esse currículo para a turma, não só para aquele aluno, entendeu? Perfeito. E a gente acaba que dividia e tornava-se a aula transformadora, libertadora, humanizada, equitativa, né? Perfeito. Então, essa questão da acessibilidade que a Alan traz, ela perpassa desde o momento que o professor vai fazer o seu plano de curso, né, no início do ano, que vai se discutir. Então, ele precisa conhecer esse aluno e construir um plano que a gente chama de PEI, né? O plano de ensino individualizado. Nesse plano, ele vai aparecer todas as necessidades que foram observadas, necessidades específicas de cada estudante. E cada estudante que tenha uma neurodivergência, e aí eu vou dizer a você que não é só o transtorno do espectro autista, não é só a pessoa com deficiência nem com altas habilidades, são todos os estudantes que apresentam alguma alteração no processo de aprendizagem. Porque a gente precisa ter um olhar, como a Alan traz, né? Um olhar mais humanizado, um olhar mais inclusivo. E aí eu falo sempre isso, que a educação inclusiva é uma expressão redundante, porque toda educação por si só, ela precisa ser inclusiva, porque Sim. a lei determina isso. A lei diz, educação é para todos, ela está dizendo, educação é inclusiva. Sim. Ela está incluindo a todos. A lei, salvo engano, 14.254, acho que de 2021, se você puder confirmar, eu agradeço.
é a lei que trata sobre as pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Então, nessa lei também garante ao estudante o acompanhamento específico. Não é o acompanhamento especializado do AEE, mas um acompanhamento específico da escola. Então, a escola precisa oferecer algo no contraturno. Aí sim entra o reforço escolar, aí entra projetos interdisciplinares que facilitem a aprendizagem do aluno. Facilitar a aprendizagem não é dar facilidade, mas é você criar estratégias de acessibilidade para esse estudante, né? Enfim. Uma coisa também que me incomodou fazendo visita em 2024 nas escolas é sobre o barulho, né? Aquele sino ali no intervalo, sobre algumas caixas de som também na entrada das escolas com sons muito, muito alto. Então, qual impacto pode trazer para essas crianças com TEA? Muito impacto. A gente faz itinerância, né? A gente acompanha também as escolas do município, dos alunos que são atendidos no CAP. E nós observamos isso. Então, assim, uma diretora me contou assim, Patrícia, fulano, quando chega na escola, que está próximo, quando dá um intervalo, ele entra em crise. Ele grita, ele chora, ele bate, ele morde, ele faz tudo. Aí eu disse, como é que acontece aqui o recreio? Aí eu fui um dia para lá e fiquei observando, né, como é que acontece. Então, toca o sinal, aquele bando de crianças saindo tudo de uma vez só, sem uma organização. O menino não tem aquela iniciativa de ir para fazer o lanche, ele fica no meio daquela confusão. E aí, como a maioria dos autistas, ou alguns autistas, né, tem características específicas, você sabe, né? Sim. Comunicação, interação e socialização, apresenta comportamentos estereotipados e também hipersensibilidade sensorial. Então, se ele apresenta uma hipersensibilidade sensorial, por exemplo, auditiva, imagine como é que essa criança se sente no meio de uma confusão dessa. Para ele é uma agressão. Então, ele reage. Então, Patrícia, o que a gente poderia fazer? Bom, aí foi que eu orientei a escola. Quando for 5 minutos antes de tocar, retira ele da sala, leva para ele fazer o lanche e procura um espaço mais tranquilo para ele. Organiza-se o pátio, porque, como a gente já sabe, quem tem que se adaptar é o ambiente. Organiza-se o pátio, e para isso precisa se fazer um trabalho também com os outros colegas, porque esses meninos também precisam ser educados para respeitar a condição do outro. Sim. O meu direito termina quando começa o seu, e vice-versa. Então, a gente precisa educar as crianças para que elas respeitem. Olha, voltando de novo para o tema, né, da conscientização do autismo. Informação gera empatia. Às vezes a criança faz isso porque ela desconhece. Se ela conhece a condição do colega, se ela sabe o que isso significa, ela vai aprender a respeitar. Ela vai acolher. Gente, quem tem preconceito é o adulto. Sim. Quem tem preconceito é o adulto. Se a gente orienta a criança... Eu lembro, parafraseando, né, a fala daquele presidente lá da África do Sul, Nelson Mandela. Sim, Mandela. Ele dizia que as pessoas aprendem a odiar os negros, né? E por que não aprender a amá-los? Perfeito. Porque essa é uma questão de aprendizagem. Então, eu parafraseio a fala dele quando eu digo... se a criança não respeita o outro na condição dele, é porque ele aprendeu isso em algum lugar. Ou em casa, ou na escola, na fala do adulto. Por que não ele não pode, porque ele não pode aprender a respeitar? Sim. Então, a escola é o espaço de aprendizagem, o loco de aprendizagem é a escola. É ali que é a preparação daquele sujeito para estar na sociedade. Então, eu preciso preparar esse sujeito para acolher. Mas eu só ensino a acolher acolhendo. Sim. Então, se eu não tenho uma escola acolhedora, eu preciso acolher todos, eu preciso respeitar todos, para que o meu exemplo, porque o professor é o exemplo. Então, se o professor faz aquela brincadeirinha, né?
Ô, quatro olho. Ele está sendo capacitista. Entendeu? Sim, sim. Então, aí dá lugar para que o colega... Reproduza. Quatro olho. E aí começa o bullying, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Nós somos educadores, a gente tem que ter cuidado com quem a gente fala. Onde a gente fala e com quem a gente fala. A sala do professor não pode ser o espaço para falar mal de aluno. Perfeito. Porque os meninos estão ali, eles estão observando. Tem que ser um espaço que construa uma socialização de troca de ideias, né? De ideias, de esperança. De práticas. Né? Esperançar é uma mesma camisa. Esperançar. Né? O que é esperançar? É o ato de ter esperança. É a ação da esperança. É você esperar, mas com uma ação. Sim. Né? Então, eu preciso buscar mudanças. Quando a gente fala de mudanças de prática, não é só da metodologia dentro da sala de aula. O espaço dos corredores, o espaço do pátio, também é um espaço de aprendizagem, porque está dentro da escola. E muitas vezes é o espaço que fica mais solto. É a hora do intervalo. Justamente. E aí o autista se sente, né, impotente ali diante de tanta zoada, tanto barulho. Se aquele barulho for um barulho ordenado, se aquele barulho for um barulho sadio, ele vai começar a participar. Adaptar-se. Pronto. Cria um espaço de jogos. Vamos jogar. E aí você inclui o outro. Vamos conversar. Mas tem que ter o adulto para poder orientar. Ser o mediador, né? O mediador desse processo, o facilitador. Quando o Bruno traz essa pergunta, né? E quando eu fui convidado para fazer parte da coordenação de educação especial do nosso município, e eu li o tema esperançar, eu pensei esperançar e acolher, né? E aí você faz essa pergunta sobre a hipersensibilidade de alguns alunos autistas, né? E Patrícia vem com essa fala de empatia, né? Informação gera empatia, empatia gera respeito. Esse mês de abril, né, nós estamos com um projeto para ser levado para as escolas do nosso município, que é chamado de Abril Azul, né? E dentro do projeto de Abril Azul, nós tivemos, né, uma ideia em conjunto, né, de alcançar todas as modalidades de ensino, né, e trazer essa conscientização e essa empatia e informação para com o outro, né? Não só o aluno com transtorno do espectro autista, mas os outros que estão ali, né? E aí a gente vai para a base na Nacional Comum Curricular, né? Que fala do eu, do outro e do nós. Né? Então, a informação traz a empatia, porque quando eu te conheço, né? Eu entendo o que é que dói. Sim. Né? E o esperançar traz essa ideia, né? É trazer essa informação. É gerar essa informação em empatia para com o outro, para comigo e com nós no coletivo, né? Então, esse mês, né, a gente estamos com a proposta de criarmos o Abril Azul, né, em todas as escolas do município, né? Com o objetivo de conscientizar, desconstruir alguns preconceitos, né? Desmistificar alguns rótulos que ainda existem, né? Sobre a criança com deficiência, sobre a criança com neurodivergência, que ainda existe dentro da nossa sociedade. E aí, Alain, eu complemento, voltando até para a primeira questão que Bruno me fez sobre a questão do diagnóstico. Os diagnósticos dentro da escola, né, a questão da solicitação, da exigência desse diagnóstico. Exigir o diagnóstico para quê? Qual é o objetivo do diagnóstico? Se não for... Isso, né? Porque a gente... Tudo bem, é para tirar minha responsabilidade enquanto o professor? Não. Entende? O diagnóstico, ele serve para a gente poder compreender o processo e intervir. Não para criar barreiras. Exatamente. Né? Redução de barreiras. Sim. Né? E a gente percebe que tem crescido, sim, esse diagnóstico. Tem crescido justamente por isso, Alain, por conta do acesso à informação. Por conta desse processo de luta dos pais e das próprias pessoas com transtorno do espectro autistas, que hoje ninguém tem vergonha de dizer eu sou autista.
né? Agora, não é para dizer assim, eu sou autista sem ter o diagnóstico, né? Por favor. Para não se tornar um clichê. Sim. Eu tenho um comportamento meio antissocial, então eu sou autista. Não, não é sobre isso. É porque eu estou um pouco acelerado, eu sou hiperativa, eu tenho TDAH. E não usar falas capacitistas. Ainda tem isso é importante. Falas capacitistas, a gente tem no nosso cotidiano, no nosso diálogo. Sim, eu sou meio autista, o pessoal fala isso. Né? Eu sou meio autista. Olha, meu TDAH hoje está atacado. Eu ia falar isso aí agora, né? Em nosso meio hoje, principalmente no meio adulto, é o que eu mais escuto, tá? Sim. Hoje o meu TDAH tá meio atacado, né? Então, é algo que eu sinto quando eu tenho vontade? Lógico que não. Né? Vai depender é sempre o ambiente, gente. Então, sempre o ambiente que vai fazer com que aquela característica do sujeito se apresente. Então, se eu tenho um ambiente inóspito para um autista ou para uma pessoa com TDAH, ele vai se comportar, ele vai reagir àquele ambiente, né? Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa fala. Outra coisa que a gente gosta muito de dizer, vou dar ali uma de João sem braço. Sim. Por favor. Muito isso. Né? Por favor. Então, tem que ter muito cuidado. Eu tive acesso eu fui a uma escola, uma determinada escola, e aí a diretora, na reunião, chegou para mim e fez assim, Patrícia, o que eu faço para reprovar um aluno autista? Gente, meu queixo foi no chão, bateu e voltou. Eu disse, como assim? Não, porque... um aluno autista? Pode reprovar, não pode... Digo, minha filha, reprovar se pode. Pode tudo, você pode o que você quiser. Agora, que critério você vai usar para fazer isso? Porque a gente está falando de avaliação. A avaliação exige critérios. Quais os critérios que eu vou utilizar para poder reprovar um aluno, seja ele qual for? Seja ele qual for. A gente está falando de educação inclusiva. Sim. Qual o critério que você determinou para que esse aluno seja... porque ele falta muito. Você sabe por que ele falta? Você conversou, dialogou com a mãe? Você já fez a busca assistida? A busca ativa para entender por que esse aluno falta tanto? Será que esse aluno está precisando de acompanhamento domiciliar? Será que não é o barulho da escola que faz com que esse aluno falte? Então, a gente tem que investigar os antecedentes. O que está causando essa infrequência do aluno? E não simplesmente julgar e bater o martelo como se fosse um juiz e reprovar o aluno. Paty, dentro desse começo de ano, né, nós temos recebido essa demanda dentro da coordenação, né? E o que a gente tem feito? Essa busca ativa, né? Nós vamos à escola, nós sentamos com o diretor, com o coordenador, se ele for... Vai à casa do aluno, se necessário for. Vai à casa. Nós já fomos esse ano, né, a 2 casas de dois alunos, e quando a gente foi entender, né, qual eram as necessidades, né, ele estava sem a terapia, ele estava sem um medicamento, né, que muitas das vezes não tem se encontrado. É sobre isso. E aí a gente fez essa busca, né, ativa, e conseguimos, né, trazer esse aluno para a sala de aula de volta. Perfeito. Né? Então surge essa necessidade também de entendermos, né, o porquê que o meu aluno não está vendo. E quando a Patrícia fala, da fala dessa diretora sobre reprovação, né, nós precisamos partir de um conceito, né? Existe o PDI, existe o PEI, né? Fez a análise do comportamento, observou o processo, as necessidades dele, as habilidades que ele alcançou, porque talvez ele não alcance as habilidades de ensino daquele ano em que ele está fazendo parte, mas ele já conseguiu alcançar outras habilidades que não tinha, né? E aí parte esse olhar empático, né? Essas informações. Um dos nossos projetos esse ano é tentarmos, né, construir todos os PDI, PEI, né, desses alunos que estão dentro das nossas escolas.
E nas salas multifuncionais, o PAE, né, que já existe. Então a gente busca criar essas oficinas para trazer essas orientações, né, tirar essas dúvidas de reprovação ou não. A questão da formação ela é indispensável nesse processo. Nós estamos no século XXI. Reprovação é um termo que não se deve nem usar mais, porque a gente sabe que quando o aluno é reprovado, gente, a responsabilidade não está apenas no aluno. Sim. Existe todo um contexto, existe a família, existe a questão social. Esse aluno, quais são as necessidades em casa? Às vezes não tem nem o que comer, qual é a animação que esse menino tem para ir para a escola. Justamente. Mas a escola dá comida, sim. A escola dá a merenda, né? A alimentação escolar. Ok. Mas existem outros fatores. Às vezes ele sofre uma violência, né? Uma violência doméstica. Às vezes é negligência. Então, são muitos aspectos a serem considerados que não estão somente no rótulo desse aluno dentro da sala de aula. Porque ele não é só aluno, ele é filho. Ele é parte de uma comunidade. Então, eu preciso conhecer todo esse contexto para compreender, não é para reprovar. Agora eu entendi, é porque ele sofre. Então agora. Não é sobre isso. É sobre você compreender o processo que ele vive e tentar, dentro da escola, acolher esse aluno. Eu sempre dou um exemplo. Você pega um menino indisciplinado dentro de uma sala de aula. Ele está ali quebrando tudo. Faz tudo para que você coloque ele para fora da sala. Ele provoca você, ele lhe xinga, ele lhe bate, para que você expulse ele da sala. E você faz o que ele quer, você expulsa ele da sala. Aquele momento em que ele está naquela agressão, ele está lhe dizendo ali para você implicitamente, socorro, Sim. Me salve. É um pedido. De acolhimento. Me salve. Então a gente precisa ter, eu cheguei a me emocionar, né? Então a gente precisa ter esse olhar empático, esse olhar acolhedor. E se fosse meu filho? E se fosse o meu filho que estivesse naquela condição? Se fosse meu filho que fosse autista, um sobrinho, um neto, como é que eu gostaria que fosse tratado? Como é que eu gostaria que ele fosse respeitado? A gente precisa pensar sobre isso. Porque a gente tem que olhar o outro como um ser humano, gente. Sim. Independente da condição. Pegando esse gancho de Patrícia, sobre os pais, as mães, né? Eu falo as mães, porque geralmente o pai, ele, quando nasce uma criança com TEA, ele pula fora. Ele pula fora, ele abandona, né? A maioria das vezes, 90%, né? Eu não tenho esse dado estatístico, não, mas é um dado alto. Bem alto. É um dado alto. Então, a mãe, ela fica mãe solo ali. Esse sofrimento para ela também. Pensando nisso, o GAP está desenvolvendo um projeto que teve ano passado a primeira edição do projeto. Esse ano vamos dar continuidade aí com Daniela Palmeira e Joyce também, de acolher essas mães, né? Vai ser um momento desse acolhimento dessas mães lá na Secretaria da Educação. Aqui no CRAS Comunidade, eu estagiei lá o semestre passado, a coordenadora, a gente conversando lá, e eles têm uma oficina, né, de convivência que é com as mães atípicas. Eu estava estagiando lá e eu tive o prazer de poder desenvolver uma atividade com essas mães. Então, assim, já pensou se cada CRAS começar a assumir uma parte disso aí? Né? Aí convida alguém da saúde para vir fazer uma palestra, fazer uma oficina com elas, um trabalho de empoderamento, de valorização da pessoa. De acolhimento. Porque muitas vezes a mãe de crianças atípicas, elas só são mãe. Elas esquecem que elas são esposas, muitas vezes, que elas são mulheres, que elas têm sonhos, que elas têm desejos, e foca somente no filho. Isso gera ansiedade, depressão, angústia. Então, essas mulheres também precisam desse acolhimento, precisam desse olhar. Né? Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito, gente, é um tripé, eu vejo, né? A saúde, a educação e a assistência social. Precisam andar de forma coletiva, né? Por exemplo, nós temos no CAP lá um grupo de estudantes que já estão fora, porque a gente precisa pensar nisso, viu? Porque esses meninos vão concluir o ensino e o que vai ser feito com eles depois. Nós já temos lá cerca de 60 pessoas no CAP que estão fora do sistema de ensino. E
De quem é essa responsabilidade? Quem vai assumir esses estudantes? Ou melhor, essas pessoas, eles não são mais estudantes. Então, eles estão no CAP e esse ano é o último ano dele no CAP. Porque eles precisam ser assumidos. Então, a ação social, a cultura. Eu não digo educação acolher, porque né? eles não estão mais na escola. Sim. São pessoas adultas de 50, 40, 60 anos que não estão mais na escola. E o que vai ser feito com essas pessoas? Vão ficar enfurnadas dentro de casa, presas dentro de casa? Não, precisa de ter um espaço social, né? Acolhedor, Um espaço né? sociocultural que possa acolher essas pessoas e desenvolver com elas algumas oficinas protetivas. Entendeu? Porque vão sair da escola. A escola não é para a vida toda. Né? O conhecimento é para a vida toda, mas a escola até não. passa por um ciclo, a escola né? é um ciclo. Concluiu, ele vai embora. E vai ficar onde? Então, é também um novo olhar aí. Eu estou trazendo essa mensagem aqui para que comece a pensar sobre isso, porque nós já estamos praticamente no meio do ano, e aí ano que vem essas pessoas vão estar soltas. E é isso aí, a gente precisa ter esse olhar também de acolher essas pessoas, né? Garantir outras oportunidades. Pronto, perfeito. E para finalizar, vamos agora ver o depoimento de alguns alunos aí das nossas escolas. Eu sou Isaac, eu sou autista, estudo na escola do Luiz Eduardo. O Eduardo tem tudo a oferecer. Temos uma quadra, temos salas, temos professores incríveis e coordenadores e diretores. Eu sou sonhador, sou lutador. Eu tenho alguns problemas emocionais, mas com o tempo eu vou resolver. Mas eu coleciono caixas Pokémon, eu gosto de Pokémon, gosto de dragões e eu gosto de tudo que o mundo oferecer para mim. Meu nome é Evelyn, eu gosto de estudar, eu gosto do CAP também, gosto de divertir com meus amigos, brincar, de me divertir. Eu gosto de brincar, fazer coisa de atividade, eu gosto de dançar nova, eu gosto de brincar, fazer atividade. Eu estudei aqui muitos anos aqui no São Eduardo, eu estudo aqui muitos anos, vai ficar muito legal. Escola, beijo. Eu sou jesuíno. Eu gosto de brincar dos meus amigos na escola, aprender muito e estudar bem. Eu gosto de achar, aprender as coisas legais e para fazer hoje uma atividade fácil, muito legal. São meus amigos para sempre. Meu nome é Matheus Camilo, estudo na escola Luiz Eduardo. Eu gosto de Jaciara, de todos os professores. Mas o que eu gosto mais de fazer é estudar na escola e dar um rolê aqui com meus amigos no pátio aqui. Quero agradecer também a Patrícia, por estar com a gente, o Alan. Vocês podem usar aí essa palavra final de vocês aí para dar um alô aí. Eu agradeço o convite, essa oportunidade de poder falar sobre algo que a gente gosta, que a gente ama, para quem quer ouvir, né? Eu sempre gostei, eu acho que isso aí é muito bom. E dizer que a educação inclusiva, ela precisa ser acolhedora, ela precisa ser empática, ela precisa respeitar as pessoas, independente da sua condição, seja pela cor, pela etnia, pela condição financeira, social, seja ela por uma questão da neurodiversidade ou religião, gênero, orientação sexual. Todas as pessoas merecem respeito. Todas as pessoas merecem ser vistas, ser visibilizadas, né? Então, eu deixo aqui o apelo para que a nossa sociedade comece a se tornar mais humana, mais justa, mais equânime, né? E, enfim, gratidão.
Perfeito. Alan. Eu queria agradecer o convite também, né? E dizer que a educação do nosso município ela tem esperançado, né? O tema desse ano é esperançar. Só que nós temos esperançado e construindo, né? Perfeito. Tem sido algo difícil, né? Desafiador, mas estamos alcançando as metas que foram propostas, né? Então, é uma esperançar construindo. Perfeito. Perfeito. Quero agradecer a participação de todos os ouvintes e até a próxima.